Gerson Tavares descobriu que havia perdido tudo numa manhã de sol radiante em Florianópolis. 2,4 bilhões de reais simplesmente evaporam de suas contas empresariais, através de uma rede complexa de transferências fraudulentas. O império que ele construiu no setor de turismo de luxo e resorts estava desmoronando enquanto ele tentava entender quem, entre as pessoas em quem mais confiava, havia orquestrado aquilo. Mas o que tornava tudo mais perturbador era que, no meio do caos, ele estava se apaixonando pela pessoa menos provável, Mirella Andrade, sua assistente executiva há apenas 8 meses. Ela era eficiente demais, sabia demais, tinha acesso demais. Mirella poderia ser a única pessoa capaz de ajudá-lo a recuperar tudo. Ou poderia ser exatamente quem estava por trás da maior traição de sua vida. Cada gesto dela agora parecia ambíguo. Quando trabalhava até tarde ajudando a rastrear as transações, estava realmente ajudando ou apenas garantindo que ele seguisse o caminho errado? Quando olhava para ele com aqueles olhos que pareciam esconder segredos, estava demonstrando lealdade ou calculando o próximo movimento? Gerson sabia que estava jogando um jogo perigoso. Porque enquanto tentava descobrir se Mirella era sua salvação ou sua ruína, seu coração já havia tomado uma decisão que sua mente recusava aceitar. Ele estava se apaixonando por ela. E isso poderia ser o maior erro de sua vida. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e continue assistindo até o final para descobrir o desfecho dessa história impressionante. Gerson Tavares tinha 52 anos e havia construído um império avaliado em 4 bilhões de reais. Sua empresa, a Tavares Hospitality Group, operava uma cadeia de resorts exclusivos pelo litoral brasileiro e tinha acabado de expandir para o Caribe. Ele começou do zero, trabalhando como recepcionista de hotel em Balneário Camboriú aos 19 anos, observando, aprendendo, planejando. Aos 30, comprou seu primeiro hotel pequeno com economia e um empréstimo arriscado. Aos 40, já era dono de 5 resorts. Aos 50, era referência internacional no setor de hospitalidade de luxo. Gerson era divorciado há 7 anos. O casamento havia terminado não por falta de amor, mas por incompatibilidade de vida. Sua ex-esposa, Berenice, queria estabilidade e presença. Ele oferecia luxo e ausência. Ela refez a vida, casou-se novamente e morava em Porto Alegre. Mantinham uma relação cordial, mas distante. Não tiveram filhos. Gerson mergulhou ainda mais fundo no trabalho após o divórcio, transformando a solidão em combustível para a ambição. 8 meses atrás, sua antiga assistente executiva pediu demissão para cuidar da mãe doente. Gerson precisava de alguém excepcionalmente competente que entendesse não apenas de administração, mas de hospitalidade, finanças e operações internacionais. Depois de entrevistar 15 candidatos, encontrou Mirella Andrade. Mirella tinha 34 anos, era formada em administração hoteleira e tinha mestrado em gestão financeira. Seu currículo era impecável. Havia trabalhado em grandes redes hoteleiras, falava 4 idiomas e tinha experiência internacional. Mas o que impressionou Gerson foi sua inteligência afiada durante a entrevista. Ela fez perguntas que nenhum outro candidato havia feito. Questionou estratégias, sugeriu otimizações, demonstrou conhecer profundamente o mercado. Gerson a contratou. Na hora. Nos primeiros meses, Mirella foi excepcional. Reorganizou sistemas, identificou ineficiências, melhorou processos. Trabalhava mais horas que o próprio Gerson. Estava sempre um passo à frente, antecipando necessidades, resolvendo problemas antes que se tornassem crises. Ela tinha acesso a tudo: contas bancárias, senhas, contratos, fornecedores. Gerson confiava nela completamente. Foi em março que tudo começou a desmoronar. O diretor financeiro notou discrepâncias em algumas transferências internacionais. Valores pequenos inicialmente, que pareciam erros de câmbio, mas quando investigaram mais fundo, descobriram um esquema sofisticado.
Dinheiro estava sendo desviado através de empresas fantasmas registradas em paraísos fiscais, depois fragmentado em centenas de microtransações que desapareciam em contas offshore. Quando Gerson viu o relatório completo, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. 2 bilhões e 400 milhões de reais. Quase 60% do capital líquido da empresa, desviado ao longo de 6 meses, através de operações que exigiam conhecimento profundo dos sistemas internos, acesso privilegiado e habilidade técnica excepcional. A Polícia Federal foi chamada. Auditores externos começaram a investigação, e o nome que aparecia com mais frequência nos registros de acesso era Mirela Andrade. Gerson não queria acreditar. Chamou Mirela em seu escritório naquela tarde ensolarada de março. Ela entrou tranquila, elegante em seu terno cinza, cabelos escuros presos num coque impecável. Você sabe por que te chamei aqui? Imagino que seja sobre as irregularidades financeiras. A calma dela era desconcertante. Ou era inocência genuína ou frieza calculada. Seu nome aparece nos registros. Você tinha acesso a tudo. Mirela olhou diretamente nos olhos. Eu sei. E é exatamente por isso que estou sendo incriminada. Quem fez isso é inteligente. Sabia que o acesso estava registrado em meu nome. Que eu seria a primeira suspeita. E você espera que eu acredite que foi armação? Não espero nada. Só estou dizendo a verdade. Alguém usou minhas credenciais. Alguém que conhece os sistemas tão bem quanto eu. Ok? Não sei ainda, mas vou descobrir. Se você me deixar. Gerson deveria tê-la demitido imediatamente. Deveria tê-la entregue à polícia. Mas algo no olhar de Mirela o fez hesitar. Havia uma determinação ali que parecia genuína. Ou era uma atriz excepcional. Por que eu confiaria em você? Porque você não tem escolha. Quem fez isso? Conhece sua empresa por dentro. Eu também. Se há alguém que pode rastrear isso, sou eu. E porque, se eu realmente tivesse roubado 2 bilhões, não estaria aqui conversando com você. Estaria numa praia em algum país sem extradição. A lógica era impecável. Mas a lógica não significava verdade. Gerson tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Manteve Mirela trabalhando, mas sob vigilância constante. A polícia monitorava cada movimento dela. Auditores verificavam cada ação. E Gerson a observava de perto, procurando qualquer sinal de culpa ou inocência. Mirela começou a trabalhar 18 horas por dia, investigando junto com os auditores, rastreando cada transação, cada empresa fantasma, cada conta offshore. Ela criou diagramas complexos mostrando o fluxo do dinheiro, identificou padrões nas transferências e encontrou conexões que os investigadores haviam perdido. Foi durante essas longas noites no escritório, apenas os dois trabalhando sob a luz artificial, enquanto Florianópolis dormia. Lá fora, que algo mudou entre eles. Gerson começou a ver Mirela não apenas como suspeita ou funcionária, mas como pessoa. Ela falava sobre sua vida com uma honestidade desconcertante. Vinha de família pobre no interior de Santa Catarina, havia estudado com bolsas, trabalhado desde os 15 anos. Tinha uma irmã mais nova com deficiência que dependia dela financeiramente. Se eu tivesse roubado 2 bilhões, disse ela uma noite enquanto analisavam planilhas, a primeira coisa que faria seria garantir tratamento médico adequado para minha irmã. Mas ela continua na fila do SUS esperando uma cirurgia que deveria ter acontecido há 6 meses. Gerson verificou. Era verdade. A irmã de Mirela, Nayara, tinha 28 anos e sofria de uma condição ortopédica degenerativa. Esperava cirurgia há meses. Mas então, no dia seguinte, um dos auditores encontrou algo perturbador. Uma conta offshore nas Ilhas Caimã, aberta há 3 anos, tinha movimentações que coincidiam exatamente com depósitos feitos por Mirela. Não eram valores grandes, mas a correspondência era preciosa demais para ser coincidência.
Quando confrontada, Mirella empalideceu. Eu tenho uma conta na Caimã. Abri quando trabalhava em uma empresa internacional. Era para planejamento tributário legal. Muitos executivos têm, mas eu não movimentei nada recentemente. Isso é impossível. Os registros dizem o contrário. Então os registros foram falsificados. Alguém tem acesso às minhas informações bancárias. Quanto mais Gerson investigava, mais confuso ficava. Cada evidência contra Mirella parecia sólida até ser examinada de perto, quando revelava inconsistências sutis. Era como se alguém estivesse deliberadamente construindo um caso contra ela, mas cometendo pequenos erros propositalmente. E no meio de tudo isso, Gerson percebeu que estava se apaixonando. Era irracional, perigoso, possivelmente suicida. Mas quando olhava para Mirella, quando trabalhava lado a lado, quando ela sorria brevemente ao encontrar uma pista, ele sentia algo que não sentia há anos. Não era apenas atração física, embora ela fosse linda de uma forma discreta e elegante. Era admiração pela inteligência dela, pela resiliência, pela forma como enfrenta as acusações sem desmoronar. Uma noite, depois de uma descoberta particularmente importante sobre uma das empresas fantasmas, Mirella olhou para ele e disse: "Por que está fazendo isso? Por que não me entregou para a polícia?" Gerson não tinha uma resposta racional. "Porque confio em você, mesmo com todas as evidências." Apesar de todas as evidências, Mirella ficou em silêncio por um longo momento. Então, fez algo inesperado. Tocou a mão dele brevemente. "Obrigada." Foi um toque de segundos, mas Gerson sentiu como se o mundo tivesse parado. Mas a dúvida permanecia, porque no fundo de sua mente, uma voz sussurrava: e se ela for culpada? E se toda essa proximidade, toda essa vulnerabilidade, for apenas parte de um plano maior? E se ele estiver se apaixonando exatamente pela pessoa que destruiu tudo que construiu? Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal, deixe seu like, considere se tornar membro para apoiar nosso trabalho e continue assistindo até o final para não perder nenhum detalhe. A investigação entrou no 3º mês e a pressão sobre a empresa era imensa. Investidores queriam respostas. A mídia especulava sobre falência iminente. 2 dos Uizors precisaram ser vendidos para cobrir obrigações imediatas. Gerson via seu império desmoronar. Enquanto lutava para entender quem estava por trás de tudo, foi Mirella quem encontrou a primeira pista real. Ela estava analisando os metadados das transferências quando notou algo estranho: os horários. Muitas das transações fraudulentas aconteciam em horários específicos, terças e quintas-feiras entre 10 e 11 da manhã. "Esses são os horários das minhas reuniões semanais de gestão", disse Gerson, "quando estou fora do escritório por 2 horas consecutivas." Exatamente. E sabe quem tinha acesso ao seu escritório nesses horários? Gerson sentiu um frio na espinha. Apenas 3 pessoas: o diretor financeiro, Otávio Braga, que estava com a empresa há 12 anos. A gerente de tempo inspiratório, Fabiana Mendonça, responsável por todos os sistemas. E Mirella, que tinha a chave do escritório para organizar documentos. Mirella continuou: "Precisamos verificar os registros de acesso físico ao prédio. Se alguém entrar no seu escritório nesses horários específicos, teremos um padrão." Os registros mostraram algo perturbador. Nos dias das transações fraudulentas, 3 pessoas haviam acessado o escritório de Gerson durante as reuniões: Mirella, Otávio e Fabiana. Todos tinham oportunidade. Todos tinham conhecimento técnico. Todos tinham um motivo potencial. Gerson decidiu investigar cada um separadamente. Começou com Otávio Braga. Discretamente, contratou um investigador particular para verificar a vida financeira do diretor. O que encontraram foi surpreendente: Otávio tinha dívidas de jogo que chegavam a 4 milhões de reais. Ele frequentava cassinos clandestinos, apostava em corridas de cavalo, estava sendo pressionado por agiotas. Quando confrontado, Otávio desmoronou.
Admitiu as dívidas, admitiu o desespero, mas jurou que não havia roubado nada. Eu pensei nisso, confessou com lágrimas nos olhos. Pensei 1000 vezes, mas não consegui. Não consegui trair você depois de tudo que fez por mim. Gerson queria acreditar, mas precisava de mais que palavras. Manteve Otávio sob vigilância. Enquanto investigava Fabiana Mendonça. Fabiana era mais difícil de decifrar. Ela era brilhante tecnicamente, introvertida, guardava sua vida pessoal com zelo. Mas Mirella descobriu algo interessante nos registros de comunicação. Fabiana tinha trocado centenas de e-mails com uma empresa de tecnologia nas Ilhas Virgens Britânicas. A mesma empresa que aparecia em uma das camadas do esquema de desvio de dinheiro. Quando Gerson questionou Fabiana sobre os e-mails, ela ficou defensiva. É uma empresa de software. Comprei ferramentas de segurança deles. Não tem nada de ilegal. Por que não passou pela aprovação de compras normal? Porque eram ferramentas para uso pessoal também. Usei meu cartão. A explicação era plausível, mas a coincidência era grande demais. Enquanto isso, a relação entre Gerson e Mirella se aprofundava de formas perigosas. Eles passavam quase todo o tempo juntos, trabalhando, investigando, tentando salvar a empresa. E em algum momento, a linha entre profissional e pessoal desapareceu completamente. Foi numa noite de abril, depois de um dia particularmente difícil quando souberam que mais um resort precisaria ser vendido, que aconteceu. Eles estavam no escritório, exaustos, derrotados. Mirella estava olhando pela janela para as luzes da cidade quando começou a chorar silenciosamente. Gerson se aproximou. Você não precisa estar aqui. Pode ir embora, recomeçar em outro lugar. Não posso. Não enquanto meu nome estiver ligado a isso. E não enquanto você estiver lutando sozinho. Eu não estou sozinho. Você está aqui. Mirella se virou para ele. Será que estou mesmo? Ou você ainda acha que fui eu? Gerson percebeu que chegara a um ponto de decisão. Ou confiava nela completamente, ou precisava afastá-la de vez. Não podia continuar nesse meio termo que estava destruindo ambos. Eu confio em você. Mesmo. Foi quando eles se beijaram. Não foi planejado, não foi calculado. Foi simplesmente inevitável. E naquele beijo havia meses de tensão, medo, incerteza e algo mais profundo que nenhum dos dois queria nomear. Depois, sentados no sofá do escritório, Mirella disse: Isso é loucura. No meio de tudo isso, nos apaixonarmos. É a maior loucura que já fiz. E se eu for culpada, você não é. Mas e se for? Gerson a segurou pelos ombros. Então eu sou o maior idiota do mundo. Mas prefiro ser um idiota que confiou na pessoa errada do que um covarde que nunca confiou em ninguém. Nos dias seguintes, trabalharam com ainda mais determinação. E foi Mirella quem finalmente encontrou a peça que faltava. Ela estava analisando os logs de acesso aos sistemas quando notou algo quase imperceptível. Nos dias das transações fraudulentas, havia acessos aos servidores vindos de um endereço IP específico. Um endereço que não pertencia a nenhum computador da empresa. É um acesso remoto, explicou Mirella. Alguém conectou de fora da empresa usando credenciais roubadas. De onde? De um café em Balneário Camboriú. O Café Atlântico, na Avenida Brasil. Gerson conhecia o lugar. Era um café discreto, muito usado por nômades digitais e pessoas que precisavam trabalhar com internet rápida. Eles foram até lá no dia seguinte. Conversaram com o gerente, mostraram fotos de Otávio, Fabiana e Mirella. O gerente reconheceu alguém imediatamente, mas não era nenhum dos três. Conheço ele. Vem aqui toda semana. Fica horas no laptop. Paga sempre em dinheiro. Era Renato Guedes, o contador externo da empresa. Um homem discreto que trabalhava para a
Tavares Hospitality há 6 anos, cuidando de declarações fiscais e auditorias de rotina. Alguém tão periférico que ninguém havia considerado como suspeito. A investigação sobre Renato revelou uma vida dupla complexa. Ele tinha uma empresa de consultoria que, na superfície, parecia legítima, mas por trás operava esquemas de lavagem de dinheiro para várias organizações criminosas. Renato descobriu que tinha acesso indireto aos sistemas da Tavares através de sua posição como contador. Roubou as credenciais de Mirella porque ela tinha o acesso mais amplo e porque, sendo nova na empresa, seria a suspeita óbvia. Quando a polícia foi prendê-lo, Renato ainda tinha evidências no computador. Confessou tudo em troca de um acordo de delação. Ele havia planejado desviar ainda mais dinheiro, mas a investigação apertou rápido demais. A maior parte do dinheiro estava escondida em contas que ele controlava, esperando para ser movimentada quando as coisas esfriassem. A recuperação do dinheiro levou semanas, mas eventualmente, quase 80% do valor roubado foi devolvido. A empresa sobreviveria. Gerson perdeu muito, mas não tudo. Mirella foi publicamente inocentada. As acusações foram retiradas. Seu nome foi limpo, mas algo havia mudado entre eles durante aqueles meses de provação. 2 semanas depois que tudo foi resolvido, Mirella entrou no escritório de Gerson com uma carta de demissão. Ele ficou paralisado. O quê? Por quê? Porque não posso continuar aqui. Não depois de tudo. Mas você foi inocentada. Todos sabem que você não teve nada a ver. Não é sobre isso. Mirella se sentou, parecendo exausta. É sobre nós. O que aconteceu entre nós aconteceu em circunstâncias extremas. Medo, pressão, desespero. Não sabemos se é real ou se foi apenas uma reação ao estresse. Gerson se levantou, caminhou até ela. Você acha que o que sinto por você não é real? Eu não sei o que pensar. Você estava vulnerável. Eu estava desesperada. Precisávamos um do outro para sobreviver. Mas agora você é meu chefe. Eu sou sua funcionária. Como vamos saber o que é real? Gerson percebeu que ela tinha razão. Tudo havia sido tão intenso, tão extremo, que era impossível separar o que era amor genuíno do que era dependência emocional nascida da crise. Então o que fazemos? Mirella olhou para ele com os olhos marejados. Eu vou embora. Vou trabalhar em outro lugar. Vou reconstruir minha carreira longe daqui. E se, daqui a 6 meses, 1 ano, você ainda sentir o que sente agora, se eu ainda sentir o que sinto agora, então saberemos que é real. E se não esperarmos? E se tentarmos agora? Então sempre teremos a dúvida. Sempre nos perguntaremos se foi só o trauma que nos uniu. Isso vai nos destruir eventualmente. Gerson sabia que ela estava certa, mas doía aceitar. Para onde vai? Porto Alegre. Conseguir uma posição em uma rede hoteleira lá. Vou ficar perto da minha irmã também. Ela finalmente vai fazer a cirurgia. Eu paguei a cirurgia dela. Mirella sorriu com lágrimas nos olhos. Eu sei, e agradeço todos os dias. Mas não foi por isso que fiquei. E não é por isso que estou indo embora. Eles se abraçaram. Um abraço longo, desesperado, cheio de tudo que não conseguia dizer. Se for real, sussurrou Gerson, eu vou te encontrar de novo. Se for real, respondeu Mirella, eu vou estar esperando. Ela partiu no dia seguinte. Gerson mergulhou no trabalho de reconstruir a empresa. Levou meses para estabilizar tudo. Otávio permaneceu, tendo provado sua lealdade. Fabiana também. Uma nova assistente foi contratada, eficiente mas impessoal. Nada como Mirella. Os meses passaram devagar. Gerson pensava nela todos os dias. Resistiu à tentação de ligar, de visitar, de verificar como estava. Mirella havia perdido espaço e tempo, e ele respeitaria isso. Foi quase 1 ano depois, numa tarde de fevereiro, que Gerson estava em Porto Alegre, para uma reunião de negócios. A reunião terminou mais cedo do que o esperado. Ele estava caminhando perto do gasômetro quando a viu. Mirella estava sentada num banco, lendo um livro. O vento bagunçava seus cabelos.
Ela estava diferente, mais leve, mais serena. Ele se aproximou devagar. Quando ela olhou para cima e o viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que respondeu todas as perguntas. Você veio, disse ela. Estou aqui para uma reunião. Mas sim, eu vi. E ainda sente? Ainda sinto. E você? Ainda sinto. Gerson se sentou ao lado dela. Então foi real. O tempo todo. Foi real. O tempo todo. Eles não se beijaram ali, naquele banco público. Apenas seguraram as mãos, sentindo o peso do tempo que passou e a certeza do que permaneceu. Haviam sobrevivido à tempestade, à traição, à incerteza. E no final, descobriram que o amor que nasceu no caos era forte o suficiente para sobreviver à paz. Gerson ficou em Porto Alegre por uma semana. Eles conversaram, riram, recomeçaram. Mirella voltou para Florianópolis 2 meses depois, não como funcionária, mas como sócia. Juntos, reconstruíram a Tavares Hospitality, agora Tavares Andrade Hospitality, mais forte que antes. E quando, anos depois, alguém perguntou a Gerson se ele não tinha tido medo de confiar nela durante aqueles meses terríveis, ele respondeu: tive. Mas aprendi que o maior risco não é confiar na pessoa errada. É não confiar em ninguém e viver sozinho para sempre. Mirella me ensinou que vale a pena correr o risco de se machucar pela chance de encontrar algo real. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, deixe seu like, comente o que achou, compartilhe com seus amigos e assista aos próximos vídeos.